E eu quero começar agradecendo a oportunidade, o convite do Nicolas, para estarmos novamente trazendo a palavra no retiro. O ano passado estivemos aqui, né? E o tema foi águas mais profundas, né? Águas mais profundas. Os tesouros escondidos. Tesouro tem que cavar, procurar intensamente, senão você não acha. E a relação com Deus também implica numa busca. E hoje o Nicolas me deu um tema: a tua presença é o meu lugar. A tua presença é o meu lugar é um tema essencial e impactante. A minha intenção é passar um pouco disso. Vamos abrir então nossa Bíblia no Salmo número 84. Salmo número 84, e nós vamos ler o versículo 10. Diz assim, todos encontraram? Diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vamos orar. Senhor, dependemos totalmente de Ti neste momento, ó Deus. Dependemos da ação do Teu Espírito Santo, que está nesse lugar. Dependemos da Tua presença, ó Deus, para que o nosso entendimento seja aberto, possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida. Pedimos então que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor acalme o nosso coração, ó Deus, que todo desvio, que toda desatenção, que toda dificuldade de concentração, ó Deus, caia por terra neste momento. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Prefiro os teus tabernáculos, os teus átrios. É a ideia de... O átrio era o lugar que antecedia a presença do Senhor. Prefiro os teus átrios, prefiro andar contigo, andar na presença do Senhor. Tanto o tema do ano passado, né, águas mais profundas, quanto o tema deste ano, que é tua presença é o meu lugar, fala de uma profundidade de intimidade com Deus. Porque a vida cristã, ela não faz sentido se não houver intimidade com Deus. O que é intimidade? É andar com o Senhor e criar, junto ao Senhor, um vínculo tão profundo. Nós temos alguns exemplos bíblicos, né? De pessoas que andaram com Deus. Lá no Gênesis, Enoque andou com Deus. E ele se aproximou demais, né? Não é isso? Dá um certo temor, misturado com reverência, é um querer, com aquela sensação de que estou pisando o terreno santo. Mas Enoque andou com Deus numa intimidade, numa profundidade tão grande, que ele foi absorvido pela presença de Deus. E Deus olha para aquele homem e diz assim: olha, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma caminhada
Eu tenho uma proximidade tão grande nesses 300 anos de vida deste homem, que é o valor da idade naquela descrição bíblica, que eu vou levá-lo dos meus braços para a minha presença em vida. Enoque andou com Deus, intimidade. A terra estava corrompida e Deus resolveu destruir a raça. Mas ele encontrou um homem, e diz lá o texto, que Noé andava com Deus. Literalmente, ele andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E quando Deus olha, ele diz, olha, a terra está corrompida, mas eu encontrei um homem. E Deus chama aquele homem. E toda uma ação mundial é afunilada nesse homem Noé. E é salva apenas a família de Noé. Porque um homem andava com Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus procura um. Deus encontrou um naquela época do dilúvio. Abraão, o que diz a palavra? Abraão era amigo de Deus. O que é um amigo? Né? Abraão era amigo de Deus a tal ponto de Deus o chamar e ele deixar a sua parentela para caminhar com Deus no deserto, sem saber para onde ia. Tal era a proximidade dele de Deus, disposto a obedecer, abdicando de tudo que ele tinha em Ur dos Caldeus. Ele deu uma desobedecidazinha, né? Porque era para deixar a sua parentela, ele levou lá o Ló junto. E daí já deu confusão, não? Mas ele aprendeu a caminhar com Deus, olhando as promessas, e foi chamado amigo de Deus. Quando Deus queria um homem para libertar o povo, ele chama Moisés, só para ter alguns exemplos. E quando Miriam, a irmã de Moisés, questionou a liderança de Moisés, a resposta de Deus foi que quando ele queria falar com alguém, ele falava através de sonhos. Mas quando ele falava com Moisés, o que diz a palavra? Era face a face. Imagine. Irmãos, estão entendendo o tema pesado que o Nicolas me deu? Porque nós estamos falando hoje sobre tua presença, andar na presença, ter intimidade. Você está dizendo simplesmente que o tema de hoje é seja como Enoque, seja como Abraão, seja como Noé, seja como Moisés. E se nós formos trazer mais para o nosso tempo agora, os grandes avivalistas andavam com Deus, madrugavam com Deus, iam lá para a beira do rio orar e falar com Deus. Mesmo em meio às enfermidades, missionários que iam no meio dos índios, vomitando sangue por causa da tuberculose, e seguindo adiante, e orando, e buscando, montados em cavalos, e só podiam fazer isso porque estavam firmados numa caminhada na presença de Deus. Eles não eram religiosos,
Tinha um irmão bem velhinho, eu gosto dos velhinhos, embora eu já esteja chegando nessa fase. O irmão Afonso, ele morava nas Cavas, uma casinha bem simples. Quando aquele homem orava, ele estava falando com um amigo dele, do lado dele, falava com Jesus, a gente pensava, poxa, ele conhece Jesus. A tal a intimidade daquele homem que vivia caminhando com Jesus, e já velhinho, semi-analfabeto, mas que tinha algo a mais, que era uma caminhada na presença de Deus. Nós não podemos brincar de igreja. Igreja é instituição humana se não promover, através da pregação, da comunhão, do estudo, da vida de oração, uma possibilidade, oportunidade da pessoa vivenciar Jesus, andar com Jesus, ver a mão de Jesus, ver os milagres de Jesus, perceber a presença de Jesus, ter o derramado do Espírito Santo que Jesus prometeu, e a manifestação dessa presença na vida através dos dons do Espírito. Senão, a gente só está brincando em igreja. E a gente arruma a área VIP, a gente faz uma boa divulgação de mídia, a gente arruma uma banda top, telão de primeira. E a intimidade. Intimidade que você sente não no grupo, você sente lá no quarto. Intimidade que você sente na hora do sofrimento, da dor, que você chega chorando para Jesus e diz, eu estou contigo a vida toda. O Israel me falou de um pregador que ele ouviu essa semana, que falou daquela canção, Rompendo em Fé, né? E que o mar se abrindo, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se diante de mim não se abrir o mar. E daí esse pregador falou assim, andar com Deus. Ele estava falando sobre a teologia da cruz. Se o mar não se abrir, eu vou a nado. Se o mar não se abrir, eu vou andando. Se o mar não se abrir, eu sigo. Porque estou olhando para Jesus. E se nessa caminhada eu morrer, como Paulo, como Isaías, como os apóstolos, a vitória está logo ali. Porque morrer é lucro, andando com Jesus. Você só pode ter esse grau de perseverança se você andar com Ele. A gente fica pensando, por que o Paulo aguentou tudo aquilo, né? Por que Pedro aguentou tudo aquilo? Isaías, né? Isaías era um cara que, se fosse ele, ia reclamar um monte, sabe por quê? Porque ele chegou para o rei lá e disse, rei, arruma a tua vida, porque morrerás e não viverás. E o rei chorou, orou, virou para a parede. Daí, quando ele estava saindo, Deus falou, ouviu a oração do rei, volta lá e diga que eu dou mais 15 anos para ele. Beleza, né? Nesses 15 anos,
o rei teve um filho. Como é que é o nome do filho? Manassés. E sabe quem matou o Isaías? Manassés. Isaías podia dizer assim, poxa, podia ter deixado morrer esse homem, não tinha filho, o cara não me matava. Mas andar com Deus é obedecer, é seguir, é saber da sabedoria do Todo-Poderoso. Hoje eu gostaria de falar e estimular uma intimidade com Deus. Só vai entender o que eu estou falando quem já passou pelo novo nascimento. Quer andar com Deus. E andar com Deus é tão maravilhoso porque você se converte lá com, no meu caso, lá com 14 anos. Eu começo uma caminhada. Quanto mais velho você fica e persiste na caminhada, mais você tem prazer nessa caminhada. Não é verdade? Mais você... Quantas vezes você se vê falando com Jesus ali do teu lado, o Senhor viu o que aconteceu? Daí dizem que você está falando sozinho, e às vezes você fala na rua porque a presença é real, né? Senhor, olha aí! Quem não sabe de nada, olha, esse cara está pinel. O que aconteceu com aquele avivalista do país de Gales, um moleque ainda, trabalhava lá nas minas de carvão, levava a Bíblia dele que hoje está no museu queimada por causa das explosões que houveram dentro da mina, correndo risco, ele saía da mina e andava pelas ruas lá no país de Gales, falando com Jesus, e ele andava e Jesus, olha só, Senhor, precisamos, ó Jesus, um moleque. E um dia ele vai para a igreja com um amigo, e ele pergunta para o amigo, será que Deus me daria, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas acho que era umas 100 mil almas, a igrejinha pequenininha, o amigo dele falou, daria. E ali começou o grande avivamento no país de Gales. Que um menino andava com Deus. O que é andar com Deus? Existem dimensões do andar com Deus que diferencia a nossa andada na igreja, na religião, seja lá onde que for, ou numa estrutura puramente humana. A igreja de Cristo, ela é uma igreja onde o Espírito de Jesus se manifesta. O resto é instituição. Tá? E a primeira dimensão, e eu gostaria que você pensasse nisso, é que quando você anda com Jesus, você vive numa dimensão intermediária entre o natural e o sobrenatural. Para vocês entenderem isso, lembram de Elias? Elias ele falou, vai chover, né? Quer dizer, não vai chover, senão pela minha palavra, falou para o rei Acabe. E Deus deu ordem para ele se esconder. E Deus falou, você vai lá para a margem do rio Querite. Beberás do rio. O rio era natural? Era natural, né? Estava lá o rio. Beberás do rio e ordenarei aos corvos que te alimentem. Isso é natural? Entre o natural e o sobrenatural. Quem tem intimidade com Jesus anda nessa linha aí, entre o natural e o sobrenatural. A gente tem que ir trabalhar, natural, né? E nós dependemos dos milagres de Deus, sobrenatural, e os nossos olhos são abertos para o natural e o sobrenatural mediante a ação de Deus na medida que você anda com Deus.
Se você vive só no natural, olha, me desculpe, você está longe de intimidade com Jesus. Andar entre o natural e o sobrenatural, que é a dimensão de quem anda com Jesus, de quem tem intimidade com Jesus. Um outro exemplo dessa intimidade com Jesus, o profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as obras do seu manto enchiam o templo, e serafins louvavam, santo, santo, santo é o Senhor. Isto é, aquele profeta que estava com os pés na terra, teve a visão do trono de Deus, e ele via os anjos de Deus. Viver entre o natural e o sobrenatural. Tem gente que só vive no natural. Tem igreja que só prega o natural. A viver entre o natural e o sobrenatural. O profeta Ezequiel, lembram do profeta Ezequiel? Capítulo 1. Diz que ele estava às margens do rio Quebar, junto com os cativos. Não é coisa muito boa, né? No exílio. E lá nas margens do rio Quebar, os céus se abrem e ele tem visões de Deus. Ele vê a manifestação da glória de Deus. Se você anda com Jesus, você vive entre o natural e o sobrenatural. A igreja é uma instituição também que tem CNPJ, natural, né? Mas se só tiver CNPJ, está falida, tá? Por mais rica que seja. É entre o natural e o sobrenatural. É os anjos descendo nesse lugar. É o Espírito de Deus agindo nesse lugar. É a operação de Deus. Paulo, a caminho de Damasco, montado num cavalo, acho que não estava no cavalo, eu estou inventando, tá? Mas ele cai no chão. Natural, né? E do céu vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Entre o natural e o sobrenatural. Se você já começou a sua caminhada com Deus e você ainda está... Por isso que eu tenho assim um problema sério. Às vezes brigam comigo lá em casa. Quando tem muito resmungo, muita reclamação, né? A pessoa que se levanta desde as 6 da manhã até meia-noite reclamando de tudo e não consegue ver, olhar para o lado e ver Jesus, olhar para dentro e se ver cheio do Espírito Santo, olhar adiante e ver uma vida de vitória pela fé. Tem que dar o primeiro passo, né? Aceitar Jesus como Salvador. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Está escrito isso, tá? Esse eu não estou inventando. Cair do cavalo, tudo bem. Você já foi transportado? Você vive outro parâmetro de vida. Abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É assim que você vive. Entre o natural e o sobrenatural. Vamos dar mais exemplo aqui. Pedro, Tiago e João. No barquinho, eles eram os discípulos mais íntimos de Jesus, né? Então eles andavam com Jesus, andavam na intimidade com Jesus. João tem aquela questão lá de colocar da cabeça no peito, lembram, né? O que eles viram? Eles viram simplesmente o Senhor. Como? Transfigurou-se lá no monte.
Não estou entendendo? Vamos pegar o João, tá? O João viu Jesus quando seguiu Jesus, na carne, certo? Não é isso? Depois João viu Jesus no monte, onde ele se transformou, vestes resplandecentes, daí vem Moisés, Elias. Pedro, Tiago e João estavam lá, né? Então João viu assim. Lá no livro de Apocalipse, João, na ilha de Patmos, vê Jesus, olhos de chama de fogo, da boca sai uma espada, todo aquele simbolismo. Ele tem uma visão espiritual de Jesus glorificado. Os irmãos estão vendo o crescente de quem anda na intimidade, quem anda com Jesus, quem tem intimidade, quem tem vida de oração. Quem tem vida de oração não tem tempo para ter ciúmes, de ter inveja do outro, porque o outro... Não, você está com Jesus, você tem tudo. Daí você se aferra, se apega à presença de Jesus e nada é uma ameaça para você, para a sua carreira, para o seu futuro, que você anda com Ele. E nós hoje ainda, que vivemos na era do Pentecostes, na era do Espírito Santo, mas já foi derramado o Espírito e veio para ficar sempre, conosco para sempre, e nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Esse é o primeiro aspecto de ter intimidade com Jesus. Não é que você vai ser vendo anjo aí, mas é uma possibilidade. Tá? Meu sobrinho estava sendo assaltado ali no Jardim Botânico. Veio um caretinha que o meu sobrinho viu como se fosse uma pessoa muito esquisita, feia, pequenininha, e colocou os assaltantes para correr. E daí ele disse, não entendi nada. Eu também não entendi nada. Mas ele foi liberto de uma situação complexa, numa situação de muito perigo. Era uma época que eu tinha perdido um amigo na UTF-PR, que foi esfaqueado no Largo da Ordem. Estava acontecendo muitas coisas assim. Ele reputa isso a ação de Deus. Você olhar e ver que Deus está com a sua mão. E Ele usa as mais diferentes circunstâncias. E o poder dele se manifesta. A primeira dimensão, quando você anda com Deus, você vive entre o natural e o sobrenatural. A segunda dimensão que eu gostaria de falar é a dimensão física. E dá uma irritação quando os macumbeiros aí, né, eles dizem assim, não, mas a nossa religião existe uma operação no corpo, que a entidade visita o corpo e transforma. Que coisa esquisita, né? Mas a segunda dimensão de quem anda com Jesus é a dimensão física. A Bíblia diz assim que nós somos vasos de barro. Não diz isso? E que temos em nós o quê? Tesouro. Tesouro escondido em vasos de barro. Que somos nós. E esse vaso de barro
ele é afetado pela intimidade com Deus. Irmãos, se você não é afetado fisicamente pela intimidade com Deus, já vou explicar isso. Moisés, ele subiu no monte, ficou na presença de Deus, e quando ele desceu do monte, ele não sabia que o seu rosto brilhava. Dimensão física. Não sabia que o seu rosto brilhava. Irmãos, a gente olha para a cara do indivíduo e a gente sabe se ele andou com Deus. E não adianta fingir. Estevão, o primeiro mártir, estava lá, pregando, falando. E o povo olhava para Estevão e viam em Estevão o quê? O rosto como de um anjo. Eu não sei se muitos lá sabiam como é que era um anjo, né? Mas tinha algo diferente no rosto de Estevão. A gente se encontra com pessoas cheias do Espírito Santo, encostam na gente, assim a gente sente até um calor diferente, um jeito diferente. A presença, quando entra num ambiente, principalmente no ambiente pagão, de repente você entra numa sala de aula cheia de ateu e todo mundo se apruma. Tem um estranho no ninho. Existe uma dimensão física da nossa presença, do nosso semblante, do derramado do Espírito sobre nós. Se você anda com Deus. O profeta Daniel, está no capítulo 10, vou falar de cabeça, todo mundo conhece a Bíblia aqui. O profeta Daniel, ele teve uma visão, né? Não é isso? O que aconteceu com o corpo dele? Tá? Ele tinha jejuado, né? 21 dias. Mas não foi isso que fez ele ter aquela fraqueza toda. Quando houve a manifestação de Deus, da mensagem de Deus, do anjo de Deus, diz a palavra que ele ficou todo trêmulo, ele ficou fraco, ele prostrou-se. Foi dito a ele: Daniel, você é muito amado. Intimidade com Deus, você é muito amado. E daí ele foi tocado e as suas forças foram restauradas. Intimidade com Deus tem a dimensão intermediária, que é você ter a convicção de que você está nesse mundo, mas que existe um outro mundo sobrenatural sobre você, e existe a ação de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, e você não é um cara carnal, vivendo debaixo da carne, no mundo carnal, uma filosofia carnal, mas você é alguém que é um ser espiritual, tem relação com Deus, mas também essa relação implica numa ação sobre a sua vida, sobre o seu rosto, sobre a sua presença, entrando num lugar e manifestando a presença de Deus. A gente vê isso de muitas formas na Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, Ezequiel, quando teve a visão da glória de Deus, o que aconteceu com ele? Era tão intensa a visão da glória de Deus que o corpo dele enfraqueceu-se, ele prostrou-se, até dizer: levante e pregue. Existe uma dimensão física.
E a Bíblia dá um testemunho disso que é muito difícil a gente entender, né? Eliseu um dia pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Dá-me porção dobrada. É uma ideia de herança, de receber o dobro como se fosse o primogênito. E Eliseu ele fez muito mais milagres do que o Elias, né? E o último milagre de Eliseu, sabe qual foi? Foi quando ele morreu. Ele morreu, foi sepultado numa cova, e daí veio um exército muito tempo depois, o soldado morreu, daí pegaram aquele soldado e jogaram na mesma cova de Eliseu, e quando aquele soldado morto, aquele cadáver encosta nos ossos de Eliseu, aquele soldado ressuscita. Os irmãos entendem o que é intimidade? Quando a gente prega para a igreja e prega para o pregador, palavra de Deus. Não podemos nos contentar com uma vida medíocre, mas uma vida de intimidade, de relacionamento profundo. E você, jovem, que tem muito mais tempo, imagine quanto você pode realizar andando com Jesus. Tendo intimidade com Jesus. Terceira dimensão, irmãos, é a dimensão, falei da dimensão intermediária, a dimensão física, tem mais coisa para falar da dimensão física, mas estou dando alguns exemplos, né? E tem a dimensão carismática, que é a dimensão dos dons. Irmãos, a gente ouve falar de dons, né? A gente prega de dom. Tem lista de dom lá em Coríntios, tem lá em Romanos, tem lá em Pedro, tem lá aos Efésios, tem lista de dom e ainda lá Pedro fala multiforme graça de Deus. Deus dá o dom conforme a sua multiforme graça. Isto é, a sua multicolorida, tem dons para todos os tons. É dom de língua, dom de interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Os dons de cura são diversos. Tem o dom da misericórdia, o dom da administração, tem dom de serviços, tem... A gente ouve, né? Falar. Mas se você anda na intimidade com Deus, você para de ouvir falar e você começa a ver. Por causa desse transbordar. A manifestação dos dons espirituais. Eu quero concluir, não quero tomar muito tempo dos irmãos, falando de alguns perigos. Nesse quesito, intimidade com Deus. O primeiro perigo é você viver numa dimensão discursiva. Que me parece que é o mal da igreja moderna. Viver na dimensão discursiva é saber tudo isso, falar de tudo isso e não ver nada disso. Você que anda com Deus tem que ser como Estevão, o rosto como de um anjo, ou como Moisés, ao descer do monte. E o apóstolo Paulo disse que nós somos superiores ainda, porque Moisés colocava um véu para que o povo não visse que a glória de Deus estava se desvanecendo.
Mas nós andamos com a cara descoberta e com a glória de Deus manifesta o tempo todo. Ou vivemos numa dimensão discursiva. Tem uma canção que fala não apenas de palavras. Reina hoje, Senhor. Pedi para Israel cantar uma música, ele não quis cantar, ele não gosta da música. Ele diz assim: na casa do meu pai, há unção e há poder. Não? Nós conhecemos essa. Hã? Nós conhecemos essa. Isto é, a gente não pode viver na dimensão discursiva. Paulo, falando a Timóteo, diz assim que tem gente que tem piedade, mas nega o poder. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E são estes que entram nas casas de mulherinhas sobrecarregadas de pecado. É o Paulo que está dizendo lá. Enganando gente. Aparência. O apóstolo Paulo, ele chega para pregar em Atenas, no Areópago, e ele faz o discurso mais estruturado da vida dele. Ele chega: varões atenienses, vejo que em tudo sois extremamente religiosos, porque andando pelas suas praças, eu vi altares aos mais diferentes deuses. Porém, andando no meio de vocês, eu vi um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Este que vocês cultuam sem conhecer, é este que eu vim aqui pregar. Como diziam os seus filósofos e poetas, somos feitura sua, e vai. Hoje em dia você entra numa aula de oratória secular, o ateu pega esse sermão de Paulo e diz assim que faz um discurso. Só que Paulo faz um apelo, pouquinha gente se converteu com esse discurso dele. Disse assim, poucos, está escrito lá em Atos. Daí Paulo se dirige para Corinto. E olha só o que Paulo fala aos corintianos lá. Ao povo de Corinto. Logo em seguida. Ele diz assim no capítulo 2. Saiu de Atenas, está indo para Corinto. Ele diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, povo de Corinto, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Está dizendo assim, olha, a minha presença entre vocês foi manifestação de espírito e poder, e não vim com sublimidade de palavras. Quem é pregador já sabe isso. Você pode preparar o melhor sermão da tua vida, tá? Graças a Deus, quando eu tinha meus 16 anos, tinha um seminarista lá na minha igreja, que ele deu aula de homilética, né? Daí ele tinha um quadro lá, e o José Armindo, o nome dele, de Paranavaí. Ele falou para a turminha ali, vou escrever aqui, ó. Maior parte do sermão, oração, busca da presença de Deus. Tá? Então você gaste todo o seu tempo que você tiver orando,
buscando a Deus. Segunda parte do sermão. Pode preparar o esboço. É assim, tal. Foi uma ilustração. Se você inverter isso, os pregadores aqui tem bastante, né? Vocês estão perdidos. Tá? Isto é, o perigo de viver na dimensão discursiva. Jesus, ele falou, vocês erram porque vocês não conhecem o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe? Nem, tá? Sabe quando o indivíduo vai pregar e é nem. Ele não conhece nem a Escritura nem o poder de Deus. Mas tem aqueles que conhecem as Escrituras, mas o problema é que não conhece o poder de Deus, né? A importância de buscar a Deus. O próximo perigo desapareceu da minha Bíblia, mas eu vou falar para vocês. Entendeu como eu perco o papel? Não está tão fandelado. É muito importante que a gente não viva nessa dimensão discursiva. E existe o perigo também de nós vivermos na dimensão sobrenatural sem Cristo. É possível. Jesus, o que ele disse? Ele disse assim, nem todo aquele que diz, isso é discurso, né? Senhor, Senhor, entrará no reino, porém aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, está no capítulo 7 de Mateus, tá? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos grandes milagres, curas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Existe um perigo de viver na dimensão de milagres, uma dimensão sobrenatural, sem Cristo. E na nossa época agora, Paulo lá, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o que ele diz? Ele diz que o ímpio viria com poder e prodígios da mentira, porque o povo não amou a verdade, mas amou a mentira, por isso foram entregues à mentira. Qual a solução? Intimidade. Qual a solução para a igreja moderna? Intimidade. Andar com Jesus. Andar debaixo da direção do Senhor Jesus. Encher-se do Espírito do Senhor Jesus. Encher-se da palavra, não como fonte apenas de conhecimento. E Bíblia não foi feita para preparar sermão. Bíblia foi feita para você comer e viver. Porque se você andar na intimidade do Senhor, os milagres serão reais. Seu rosto vai brilhar. Seu rosto será como o de um anjo. A operação de Deus se manifestará na sua vida. Me permitam dar um exemplo pessoal. Não gosto de fazer isso, mas creio que
E o Lúcio estava numa sala de aula, no mestrado, e a sala estava cheia e o professor, pensa num professor difícil, gente boa, mas totalmente incrédulo. Ele estava dando aula na área de literatura e ele fez uma pergunta e ele começou a selecionar pessoas. Me diga o que você me fala sobre isso. Me diga. Quando eu estava na segunda, eu estava sentado mais no outro canto, eu senti, ele vai falar com você. E daí ele continuou, e você? Daí chegou a minha vez. Ismael, ele me fez uma pergunta que implicava na fé. E eu tive a oportunidade de falar por mais ou menos uns 50 minutos daquela sala de aula. Só que não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu cheguei em casa apavorado na cara de Israel. Sabe por quê? Eu tinha consciência das coisas que eu estava falando lá naquela sala de aula. Mas houve um milagre naquele momento que me faz entender quando Paulo diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, sabe? E que eu cheguei em casa com medo. Eu falei, Israel, estou normal. Porque havia uma presença e uma ação. Que eu sentia como se Deus, é difícil explicar, é como se eu me percebesse falando, mas tomado por uma ação muito mais forte, mais poderosa. E eu cheguei em casa, daí no outro dia, quando eu fui para o TF, eu fui meio ressabiado. Será que eu, né? Eu me lembrava que eu fiquei em pé, que eu falei, né, que eu dei exemplos, lembrava em linhas gerais a caminhada daquele momento. E eu comecei a olhar para as pessoas, se elas me tratavam normal ou achavam que eu tinha agido. Não, foi tudo normal. E muita gente agradecendo a palavra. E muita gente me chamando no canto, pedindo aconselhamento. Porque existe algo da relação com Deus em que você é o instrumento e se Deus resolve te usar de uma forma diferente, Ele te usa. Tem outras situações, mas eu queria te estimular hoje a renunciar a tudo aquilo que atrapalha essa intimidade, esta comunhão com Deus. Se você não tem o hábito de se isolar lá no seu quarto e buscar a Deus vai ficar falando. Tá? Você, lógico, tem muito assunto para falar com o Senhor, mas às vezes ficar em silêncio na presença do Senhor, adorando, contemplando, pedindo o revestimento, poder, graça. Deus, Ele tem um propósito muito tremendo para a igreja, né? Tanto esta igreja quanto a Igreja Batista lá na Vila Inácio. Mas a gente não, Deus não quer que a gente siga o padrão do mundo. Né? O padrão é esse, é o padrão bíblico. Anda na presença do Senhor.
busque intimidade com o Senhor. E permita que todas essas dimensões aconteçam na sua vida e na vida da igreja como corpo. Vamos orar. Senhor, quem somos nós diante de tudo isso? Dependemos totalmente de Ti, Deus. E pedimos que Teu Espírito Santo complete a palavra, nos tome completamente para obedecermos a Ti. Manifesta-te, ó Deus, e permita que a nossa intimidade contigo seja crescente. Em nome de Jesus. Amém.